A Igreja Evangélica Brasileira está no seu pior ou no seu melhor momento? Eu quero colocar aqui 2 vídeos a respeito deste assunto, com pontos de vista exatamente opostos. E eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito disso. E você deixasse aqui o seu comentário, por favor, e respondendo esta pergunta, se a Igreja Evangélica Brasileira está no seu pior ou no seu melhor momento. Para o pastor Silas Malafaia, a Igreja Evangélica no Brasil nunca esteve melhor do que agora, não somente para ele, como também para os amigos dele, com os quais ele se encontrou na Expo Cristã, que teve em São Paulo em 2017. Eu gostaria que você, por favor, ouvisse com atenção o que ele tem a dizer e depois ouvisse um outro pastor, que é aquele a quem o pastor Silas Malafaia chama de panaca, de lerdo, de metido, e você ouvisse esse outro pastor, porque o ponto de vista desse outro pastor é completamente oposto ao ponto de vista do Silas Malafaia. E por isso o Silas então se acha no direito de xingar esse outro pastor. Tá? Mas não vamos nos ater a essa questão do xingamento. O foco aqui desse vídeo é se a Igreja Evangélica Brasileira está no seu pior ou no seu melhor momento. Bom, para mim, o simples xingamento do Silas já me mostra que as coisas não vão muito bem. Né? Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu já a gente conversa muito sobre esse negócio de a igreja não está com nada, a igreja está mal. Tem um panaca aí que gosta de dizer, aí um lerdo aí metido a defender o evangelho e a querer falar de todo mundo, que não, essa igreja, nós estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra. Como é que é essa história, gente? Será que sou eu que tenho uma ideia diferente? Você que trabalha com esse mundo. Como é que quer dizer que a igreja, a pior igreja da face da terra é essa que nós estamos vivendo? Como é que é isso? Bom, como vocês já devem imaginar, talvez alguns já tenham até visto esse vídeo, é claro que todos os amigos dele concordam que a igreja está no seu melhor momento. Né? Inclusive ele apresenta os amigos aqui no minuto 11 do vídeo, vamos conferir. Agora, está aqui o apóstolo René Terra Nova, pastor Gidaldi, pastor Flamarion, pastor Jabes, aqui direto da Expo Cristã. E nós vamos entrar aqui várias vezes. Aí uma última palavrinha para a gente pastor, encerrar. Só eu fazer uma pergunta para o senhor, para esclarecer para quem nos acompanha. E muitas pessoas das nossas igrejas, elas são alvo desses críticos. E às vezes elas não têm esse argumento que nós temos. Então, de maneira bem simplificada, o que o senhor falaria para quem é das nossas igrejas, que alguém vai virar para dizer que a igreja brasileira está em crise? Como é que de forma simples ela deve se dirigir a essas pessoas? Você pode se dirigir a essas pessoas e dizer o seguinte: o Brasil, algumas coisas, o Brasil é o único país do mundo onde os últimos 3 papas tiveram. Por quê? O crescimento da igreja evangélica, porque aqui é a maior nação católica do mundo, eles estão super preocupados, e a reunião com tudo que foi padre da América Latina e bispo foi sobre o crescimento da igreja na América Latina. Esse é um ponto. Segundo, a olho nu, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. É só andar por esse Brasil para ver a quantidade de igreja só. Portanto, do ponto de vista do pastor Silas Malafaia, a Igreja Evangélica Brasileira está no seu melhor momento porque há muitas igrejas. Ou seja, a quantidade de igrejas evangélicas, do ponto de vista de Silas Malafaia, é a comprovação de que a Igreja Evangélica Brasileira está no seu melhor momento. Mas será que é assim que Deus avalia a igreja? Eu vou colocar agora o vídeo do pastor que o Silas Malafaia chamou de panaca, de lerdo e de metido. Não aparece a imagem dele aqui, mas certamente você o conhece, é o pastor Paulo Júnior. E tem aqui uma das mensagens dele, na qual ele alerta a Igreja Evangélica Brasileira do quanto ela está mal aos olhos de Deus, espiritualmente falando. Este é apenas um desses vídeos. Tem outros, mas eu achei esse aqui, pelo menos esse trecho que eu vou colocar, perfeito, para descrever como está a Igreja Evangélica Brasileira atual. Porque há muitos crentes que não estão percebendo, não estão... Sabe, eu realmente creio que nós estejamos vivendo aquilo que em Apocalipse capítulo 3 é dito a respeito da igreja de Laodiceia. Uma igreja que tinha uma avaliação errada de si mesmo. Esta igreja dizia, está em Apocalipse 3, versículo 17, como dizes, rico sou
e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ou seja, aquela igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que tinha uma avaliação errada de si mesma. Se achava rica, se achava abastada, se achava sem falta de coisa alguma. Porém, no entanto, na avaliação divina, era uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Tinha dinheiro aos olhos do homem, mas era pobre aos olhos de Deus, miserável, desgraçada. Isso é terrível, irmãos. Isso me faz lembrar de uma outra igreja no Apocalipse, que é exatamente o contrário disso, que é a igreja em Esmirna. Nós temos em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, onde o Senhor diz: conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ou seja, aos olhos de Deus, aquela igreja pobre, talvez pequena, sem nenhum luxo, aos olhos de Deus era uma igreja rica. Uma igreja rica porque guardava a palavra de Deus. Uma igreja rica porque fazia aquilo que a de Laodiceia não fazia. Para Laodiceia, o Senhor aconselha em Apocalipse capítulo 3, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, ou seja, a verdadeira riqueza, a palavra de Deus, e roupas brancas para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, ou seja, santificação, oração, temor de Deus, renúncia de pecado. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, nós precisamos ter o discernimento da nossa real condição. Então, amados, este meu vídeo aqui bem curtinho é para chamar a tua atenção a respeito disto. Ontem, por exemplo, uma senhora disse para mim, uma irmã em Cristo, que ainda tem muitas igrejas boas por aí. Esta irmã estava pedindo a bênção dela porque se mudou para outra cidade. E eu alertei a ela e a sua família, eu disse: olha, eu amo vocês e eu preciso alertá-los, porque hoje está difícil encontrar uma igreja que pregue ainda a palavra de Deus na sua inteireza, que pregue todo o conselho de Deus, que não pregue apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir, não aquilo que dá certo para a igreja encher, mas aquilo que é certo para que o céu seja cheio para a glória de Deus. Então, eu dei aquele alerta, mas aquilo ficou na minha mente. Ainda tem muita igreja boa por aí. Será que tem mesmo? Será que tem? Eu gostaria da sua opinião. Você, na sua cidade, você encontra ainda igrejas realmente bíblicas? Igrejas pautadas na palavra de Deus, que denunciem o pecado, que denunciem o divórcio. Aliás, por exemplo, nessa mesa do Silas Malafaia, eu identifiquei pelo menos um pastor que, depois de ser pastor, se divorciou e se casou com uma mulher muitos anos mais nova do que a sua ex-mulher e do que ele mesmo. Então, o divórcio hoje sendo visto como algo normal até entre os pastores, né? Então, igrejas realmente pautadas na palavra e que queiram viver o evangelho não está muito fácil de achar, não. Nós encontramos até igrejas que falam o nome de Jesus o tempo todo. Glória a Jesus, em nome de Jesus, mas não ensinam o que Jesus ensinou. Igrejas que agradam os membros, dando a eles oportunidade toda hora, sabe? Outro dia mesmo eu soube de jovens da nossa igreja que foram visitar uma outra igreja, prefiro não citar o nome, e de pregação só teve 3 minutos. Eu até pensei que esses 3 minutos eram um exagero, mas me disseram: não, pastor, foi 3 minutos mesmo no relógio. Mas e o restante do tempo do culto? O culto foi longo. O que teve no culto? Só apresentações, só cantoria. Então, uma igreja como essa não é centrada em Deus, é centrada no homem. Ela está preocupada em agradar ao homem. Então, meus queridos irmãos, vamos orar a Deus para que nós consigamos ter uma correta avaliação da igreja. Ore pelo seu pastor, se você está numa igreja que está buscando agradar o homem. Ore pelo seu pastor, converse com ele se Deus assim te orientar, não para debater, não para contender, mas para dizer: pastor, o senhor não vai mais pregar sobre santificação não, pastor? O senhor não vai mais pregar sobre a volta de Cristo não, pastor? O senhor não vai mais pregar sobre arrependimento de pecados não, pastor? Sobre o risco das pessoas irem para o inferno, pastor? O senhor não vai mais ensinar o que Jesus ensinou, pastor? Sabe?
Então, que você, não estou dizendo para você sair da igreja que você está, não. Estou dizendo para que você nela, você seja a luz de Cristo e promova o retorno ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então vamos ouvir aqui a avaliação do pastor Paulo Júnior em relação à igreja. Não vou colocar o vídeo todo, mas apenas um trecho, e você pode também conferir o link para este vídeo na descrição do meu vídeo, do vídeo que você está assistindo agora. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. A igreja tem se apostatado, tem ensinado heresias. Veja o que está acontecendo com o louvor. Veja o festival, o troféu Promessas. Veja o que está acontecendo com a teologia da prosperidade. Veja essa bruxaria que está sendo feita em nome de Jesus. Veja os escândalos. Veja a lavagem de dinheiro, o tráfico de arma. Veja os adultérios, os escândalos envolvendo o nome de Jesus. Apostasia. Você tem hoje um culto antropocêntrico, um louvor antropocêntrico. O homem é o centro, ao invés de ser teocêntrico, cristocêntrico. Veja as melodias, as letras dessas músicas de hoje. Para mim, em mim, meu, para mim. Louvor consiste em dizer quem Deus é e o que Deus faz. O louvor de hoje, ele atinge o ego do homem. Culto antropocêntrico, campanha para satisfazer a vontade do homem. Eles não perguntam mais o que é certo, perguntam: dá certo? Cultos, campanhas da casa, do carro, do marido, da cura, das 7 semanas, da corrente, dos 7 jejuns, para desamarrar, desatar, prosperar, abrir portas. Ao invés de ser um culto em louvor e adoração a Deus, vamos jejuar para a glória de Deus, vamos entrar em vigília para as almas serem salvas, vamos nos ajuntar para oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto é em honra de Deus, o culto é para a glória de Deus, o louvor é para a glória de Deus.